São 6 horas e 32 minutos, voltamos com o programa A Notícia de Frente, que tem muita notícia ainda para você, viu? Tem informações aqui, olha, bombásticas. Então eu vou chamar novamente ao vivo o repórter Daniel Santos, que vai contar para a gente, tintim por tintim, os esclarecimentos que devem acontecer nesta tarde, envolvendo os delegados da Polícia Judiciária Civil aqui de Mato Grosso. Tem relação aí com o prefeito da capital, Daniel Santos. Conta pra gente, tem perseguição ao gestor ou não tem? De fato, o que é que esses delegados vão esclarecer hoje aí na Assembleia Legislativa? É isso mesmo? Aí é o local desse encontro, Daniel? E te acrescento, né? A gente fica se perguntando, o que tem a ver Emanuel Pinheiro, gestor municipal de Cuiabá, com um evento aqui na Assembleia Legislativa? Pois bem, é a Comissão Comunitária de Segurança Pública, esse é o nome, que vai trazer aqui para a Assembleia e vai passar por aquela porta ali, Valdeir. Fecha lá a imagem para a gente, um movimento tranquilo aqui na Assembleia Legislativa. Vai passar por aquela porta nesta terça-feira 3 delegados, o Lindomar Toffoli, o Anderson Veiga e ele, que é um pouco mais polêmico, o delegado Flávio Stringheta, ele que se envolveu no embate com o Ministério Público na história dos smartphones. Eles foram convocados para falar sobre uma possível perseguição ao prefeito Emanuel Pinheiro. Essa comissão que é presidida pelo delegado João Batista do PROS. Essa audiência está marcada para as 4 da tarde de hoje e deve movimentar aqui um dos plenários, né, uma das salas especiais de comissões aqui da Assembleia Legislativa. O que acontece? O prefeito Emanuel Pinheiro disse em um evento da prefeitura que ele estava sendo perseguido pela Delegacia de Combate à Corrupção, que estavam só mirando ele, mirando a gestão dele, e também apontou o dedo em direção à gestão do governador Mauro Mendes. Diante disso, diante destes questionamentos do prefeito Emanuel Pinheiro, vieram outras interrogações sobre a conduta da delegacia, principalmente nas operações na Secretaria Municipal de Saúde, a história dos medicamentos vencidos, a história dos contratos com a empresa que administra a central de distribuição de medicamentos. Enfim, o prefeito começou a mirar, a dizer que estava sendo alvo de perseguição e que a Delegacia de Combate à Corrupção estaria sendo usada de forma política. Pois esse tema, esse assunto, será debatido hoje aqui na Assembleia Legislativa com a presença desses 3 delegados. Luciana, fechando por aqui, já deixando um gancho, aproveitando esses segundinhos de oportunidade para dizer que logo mais a gente volta às 18 horas em 90.7 no De Carona, com essas informações aqui já atualizadas e outras também de trânsito. Eu volto com você. Tá certo, Daniel. Vou ficar ligadinha, viu, na cultura, para saber como está a movimentação do trânsito, também os desdobramentos em relação a esses depoimentos. Professor Haroldo, faz tempo que o prefeito da capital está chorando, foi lá na Assembleia e falou assim, e aí, vocês não vão convocar os delegados, né? O governador está me perseguindo, colocou a decor lá no bolso dele, e aí isso não pode continuar, vocês precisam investigar, porque, coitado de mim, tô com problema, tá pegando no meu pé em vão. Toda vez que eu vejo esse assunto, eu lembro do saudoso Jotinha. Meu filho, você vai ver coisa, você vai ver coisa. Eu vou te falar, viu? Eu já disse o seguinte, isso é mania de perseguição. Mania de perseguição é o que nós chamamos de esquizofrenia paranoide, né? O cara fica inventando situação. Eu não posso imaginar uma situação como essa. Eu já disse por várias vezes aqui, né, que os delegados tenham se colocado, predispostos exatamente a fazer qualquer tipo de perseguição a um gestor municipal. Não cabe na minha cabeça esse tipo de coisa, né? E não tem nenhuma procedência para isso. E eu acho que a justiça vai chegar exatamente nessa leitura que eu estou trazendo a vocês, né? Ele chegou a essa conclusão por conta de todas as vezes que supostamente ele dava uma notícia boa, imediatamente o governo do estado vinha com uma notícia ruim, uma crítica, né, à gestão municipal. Mas sempre foi assim. Eles sempre se desentenderam, o Mauro Mendes e o Emanuel Pinheiro, o que é simplesmente lamentável, né? E não vão se entender nunca, né? Já disse aqui por várias vezes e por vários motivos e por vários fatores. Eu acho que o Emanuel precisa
precisa realmente livrar dessas distorções, dessas perturbações, né, pessoais, para poder realmente fazer bons encaminhamentos à nossa cidade, que é o que interessa. Kleber Lima, fique à vontade, por favor. Seguinte, os delegados já depuseram na corregedoria da Polícia Civil 2 semanas atrás, 3 semanas. E eles confirmaram lá, admitiram a possibilidade de ter havido, sim, manipulação política de investigações. Tanto que o doutor Lindomar e o doutor Anderson disseram textualmente lá na corregedoria que foram retirados da DEFAS porque estavam investigando o governo, eles não disseram o que do governo, e um parente de parlamentar. Eles já disseram isso, a imprensa já cobriu. Inclusive, o parente do parlamentar seria um caso de um irmão da deputada Janaína Riva, que é médico e teria fraudado, segundo os delegados, não estou dizendo que isso é verdade, é o que eles falaram, teria fraudado documentos, relatórios lá do Detran, onde ele trabalhava. Trabalhava lá na perícia médica do Detran e teria fraudado lá uns relatórios de produtividade. Palavras dos 2 delegados. Por essa razão, segundo eles teriam sido removidos da delegacia fazendária. E o Flávio Stringueta também admitiu essa possibilidade. Eles não disseram que receberam ordens, porque dá para perceber o seguinte, no caso do Lindomar e do Anderson, eles não recebem ordem do governo. Por quê? Porque o delegado, assim como o promotor de justiça, assim como o procurador de Estado, o defensor público, eles têm autonomia funcional. Exatamente para impedir que o trabalho deles, que são carreiras de Estado, que exercem forte impacto sobre a vida das pessoas, que esse trabalho possa ser manipulado por interesses políticos. Então, eles são, no caso do delegado, ele não é inamovível, né, como é o promotor. O promotor está lá em Rondonópolis, por exemplo, ele não pode ser removido de lá por causa da atuação dele. Ele tem um prazo para ficar, e enquanto ele não cumprir aquele prazo, ele tem que ficar lá. Ninguém tira ele de lá, né? No caso do delegado, ele não é inamovível, porque ele pode ser alocado numa ou outra delegacia de acordo com a conveniência do gestor. No caso, o secretário de Segurança Pública, e no caso, o secretário de Segurança Pública nomeia um diretor-geral da Polícia Judiciária Civil, que foi quem removeu eles de função. E no caso do Stringueta também, os 3 delegados aí foram retirados das suas funções porque demonstraram conflito com as orientações que receberam do diretor-geral da Polícia Civil, que representa, em última instância, o governo do Estado. E os 3 já admitiram que pode ter havido, sim, manipulação. Exceto o Lindomar, porque quem desencadeou uma das investigações contra o prefeito foi o Lindomar. Ele falou, olha, no meu caso eu não recebi para investigar. Aqui o que eu recebo é para não investigar. Entende? Ele falou o seguinte, para investigar ninguém me pediu nada não, aqui os pedidos que eu recebi foi para não investigar. Então, esse primeiro esclarecimento. O segundo é que eles estão indo à Assembleia Legislativa hoje porque o prefeito levou, o primeiro lugar que o prefeito levou a denúncia foi a Assembleia Legislativa. E agora, além disso, a Assembleia vai ter que se explicar em relação a essa acusação de investigação, de tentativa de interferência de um deputado em cima da investigação. Então, é por essa razão que os delegados serão ouvidos lá hoje na Assembleia e o prefeito já disse que vai lá, né? Tá, na Comissão de Segurança da Assembleia, que é presidida pelo deputado João Batista. Pode falar, professor. Por conta dessa autonomia que você colocou de forma brilhante aí, dos 3 delegados, né? É exatamente nesta autonomia que eu acredito na não interferência. Exatamente nela. Você acredita que houve interferência por parte desses delegados, essa perseguição ao prefeito Emanuel Pinheiro, considerando isso? O que eu acredito é o seguinte, é o que eles estão falando, né? Eles estão admitindo uma tentativa. Agora, para ela se concretizar, são outros 500. Agora, tem um outro detalhe importante aí nessa situação toda, que o titular da DECOR, atualmente, quando o prefeito apresentou a denúncia, ele deu no pé. Ele foi fazer um curso foi fazer um curso fora, assim,
Ele já estava fazendo? Não, ele passou, ele alega que o curso ele já tinha solicitado, já estava aguardando a confirmação daquela data muito antes das denúncias acontecerem. O fato é que ele só sai de cena depois da denúncia do prefeito na corregedoria. No mínimo assim, uma daquelas infelizes coincidências que depõem, que levantam mais suspeitas contra a própria Polícia Judiciária Civil. O que os delegados estão dizendo é o seguinte: nós admitimos sim tentativas de interferência. Aí vai do delegado aceitar. Vai do delegado. Pois é, a questão da autonomia. Esses 3 não aceitaram. Então, pois é, Mas exatamente. o que eles estão dizendo é que mas foram tirados dos lugares. Você percebe? Não aceitaram, mas foram tirados dos lugares. O fato de tirar do lugar é sinal que existe alguma coisa. Exatamente. Né? Então, se eles não tivessem sido tirados dos lugares que estavam, e o Stringueta, eu quero chamar a atenção aqui para o Stringueta. O Stringueta é um delegado que tem muito serviço prestado a Mato Grosso. Eu não estou dizendo que os outros não tenham. É que o Stringueta estava no GCCO, que é a delegacia que faz o combate ao crime organizado, inclusive ao chamado Novo Cangaço. O Stringueta foi um dos responsáveis pela erradicação quase desse tipo de crime aqui em Mato Grosso. Depois que ele sai da delegacia, esse crime volta. Ele próprio não quer, ele está dizendo que não estou dizendo que foi por minha causa que eu saí que voltou. É porque o crime ele vai analisando aonde que está mais fácil. Ele encontrou uma brecha que ele faz. E hoje eles foram combatidos assim de forma muito viril também, né? Muito viril. Aí tem o trabalho da PM junto, não é só da Polícia Civil, mas todo o trabalho de inteligência ele é feito por essa delegacia. Os outros 2 também, mas o doutor Lindomar, por exemplo, eu conheço os 3. O doutor Lindomar é muito discreto, ele chega a ser tímido. É até impressionante como é que uma pessoa tão tímida daquele jeito consegue ser delegado de polícia. E tem que fazer enfrentamento. Ele é tímido, ele fala baixo, ele é discreto, assim. Eu acho que a timidez dele é assim, até acima da média. Ele precisava tratar isso. Porque ele não dá entrevista, por exemplo. Não gosta. Porque ele tem medo de câmera e tal. Mas não tem medo de bandido, é a principal característica do delegado. É que importa para ele, né? Agora, são 3 delegados que merecem todo o respeito da sociedade mato-grossense. Né? Então, é importante prestar atenção no que eles fazem. E falando em Stringueta, né, professor Kleber, ele teve uma derrota recente na Justiça porque ele continua impedido de falar sobre o Ministério Público, principalmente, né, agora que saiu essa decisão da Justiça, justamente por conta do posicionamento dele de supostas imoralidades, não são ilegalidades, são imoralidades do Ministério Público em relação à aquisição dos iPhones. Ele, à época, fez um artigo dizendo o seguinte: detalhes do que importava nessa vida. Estávamos num ponto muito crítico da pandemia e houve toda aquela guerra, chamar de guerra, né, entre o delegado e o Ministério Público, e agora, Kleber, professor, saiu uma decisão aí do Poder Judiciário e Stringueta não pode fomentar nada a respeito do Ministério Público. Se ele não pode, quanto mais eu. Né? Ele que tem conviveu com isso, está ali, né? A minha leitura é que ele foi tolhido de opinião, né? Ele que conhece realmente o Ministério Público, conhece todas esses excessos que eu já disse por várias vezes aqui, completamente desnecessários, né? Questão de smartphones, de abonos, de penduricalhos, né? Mas enfim. Olha só, Kleber Lima, segundo o desembargador Rubens de Oliveira, o relator, né, no caso do recurso, ao determinar que se abstenha de emitir novos ataques, ficaria claro o propósito do juízo de origem de coibir, no caso, né, o Stringueta de se posicionar novamente. Nós estamos falando tanto aqui de ataques, né, e aí... Eu, sinceramente, acho que essa decisão judicial é autoritária, ela representa censura. Quando você fala assim, se abstenha de dizer tal coisa, você está fazendo censura prévia, o que é vedado pela Constituição do Brasil. A Constituição do Brasil não admite a censura prévia, exceto em casos muito específicos, quando é crime contra a soberania nacional, etc. E tal. Não é o caso. No máximo, ele estaria cometendo, e me parece que é isso que ele considerou ataque não mais crítico, ou expressão, liberdade de manifestação. É que estariam atingindo pessoas, né? Porque algumas pessoas entraram, alguns promotores com o seu CPF. Não aí é problema. Não é o Ministério Público, o CNPJ que entrou. Aí é problema. Foram os CPFs, né?
e aí ficou circunscrito nesse campo. De todo modo, eu lamento, porque eu acho que aí não tem um ditado antigo que fala assim, aos amigos a lei, aos inimigos os rigores da lei. O que o Stringhetta ataca no Ministério Público também existe no Judiciário, infelizmente. Os privilégios. O que ele discute, talvez ele possa ter se excedido, sim, nas palavras escolhidas para se referir, mas o que ele ataca, o que ele critica são os privilégios e indaga o porquê que Ministério Público e Judiciário podem ter regalias que outros servidores não têm. Auxílio livro, auxílio Covid, auxílio viagem, auxílio não foi um achismo, moradia, né, não, são todos auxílios que estão instituídos, que são pagos e que ele estava cobrando o fim desses privilégios. Exatamente, ele nunca chamou, né, todos esses penduricalhos, esses benefícios de ilegalidade, mas questionou a moralidade. E justamente porque durante o período em que estávamos passando, que ainda não acabou, infelizmente, professor, a situação é muito delicada para a economia do país, muitos ficaram desempregados e inúmeros foram os questionamentos de muitos outros setores também aqui em relação a esses recursos. Exatamente. Houve até uma tentativa de tentar rever os décimos dos poderes, não aconteceu nada. E aí, em meio a uma pandemia, né? Essa frase que o Kleber colocou, aos amigos a lei, aos inimigos os rigores da lei, essa frase é de um grande pensador chamado Maquiavel. Maquiavel que pensava exatamente isso. Mas para Maquiavel é impossível fazer política ou ter relações políticas, né? Não dá para se misturar. Se você quer ser ético, né? Abandone a política não combina com ética, segundo Maquiavel. E aí, nesse caso específico, em meio a uma pandemia como essa, né, todos os princípios morais foram completamente atropelados em todos os sentidos. Enquanto nós tínhamos milhares de pessoas passando fome, e continuamos tendo pessoas passando fome, nós tínhamos aumentos abusivos, muitas vezes, né, regalias completamente desnecessárias, é o caso específico dos smartphones, abonos natalinos, também, né, dados a determinadas categorias, quer dizer, coisas absurdas, que à luz da opinião pública, da pessoa mais simples que está ali, que não tem o que comer, teria que conviver com isso, com manchetes de jornal o tempo todo anunciando esses assintes, né? E realmente muito complicado. Agora, gente, falando aqui de moralidades, vamos só para a gente encerrar esse assunto, né? Quando dissemos aqui que o prefeito foi chorar lá na Assembleia Legislativa, que estava sofrendo perseguição, vamos lembrar o que foi que aconteceu, o que originou esse choro aí, esse lamento de Emanuel Pinheiro? A investigação na saúde, vamos combinar também que toda a população está cobrando aí transparência e esclarecimentos em relação até hoje à falta de medicamentos, aqueles medicamentos vencidos, e não se trata então, a princípio, de uma mera perseguição, professor. Pois é. Não existem problemas na saúde municipal? Muitos problemas. A gestão Emanuel Pinheiro não é uma gestão ruim, é uma gestão que faz. Quero deixar bem claro aqui, tem muita obra importante, a gente percebe isso na cidade, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem muitos escândalos, sabe? Desde a sua reeleição, desde o seu problema com relação ao paletó e outros escândalos, principalmente na saúde. Se não houvesse, se nós não tivéssemos exatamente todos esses escândalos, a gestão seria uma gestão excepcional, né? Porque realmente a Márcia Pinheiro tem um trabalho social belíssimo, que faz muita coisa, isso é fato, né? É perceptível, a população percebe isso, só que carrega um ranço muito pesado de falta de moralidade, de falta de ética, de escândalos na área da saúde, principalmente, com inúmeros secretários afastados, né? Eu sinto pena, sabe? Sinto pena porque realmente, se não houvesse toda essa situação, certamente o prefeito Emanuel Pinheiro estaria aí carimbado com uma gestão de primeiro mundo, eu não tenho dúvida disso. Tá certo. Professor Kleber, alguma ponderação em relação a isso, a saúde, Emanuel Pinheiro? Assim, eu só acho que a gente precisa saber diferenciar uma coisa da outra. O que ele pede é a isenção do juiz, né? E isso eu acho que é justo, é um direito de todo cidadão, que ele tenha um julgamento justo, né? Precisa lembrar? Quem pede é o Emanuel? Quando ele diz que a investigação tem conotação política, tem motivação, então o que ele pede é que tenha mais isenção nisso. E ele falava assim, não é toda vez que eu dou uma notícia boa, desencadeiam uma operação policial, que é para abafar, né? Então, assim, é preciso verificar se existem essas coincidências, assim como
é preciso esclarecer e a ele é cobrado essa explicação, todas as suspeitas que há sobre a saúde pública no município, sem dúvida. Eu acho que, inclusive, no interesse dele, ele que tem interesse de ser candidato a governador, que tem um filho que é candidato à reeleição, que tem uma esposa, a primeira-dama, que está sendo, aí já falamos disso aqui, está sendo cortejada por vários nomes da oposição para ser uma eventual candidata a vice ou suplente de senadora. Então, a ele, mais do que a ninguém, aliás, a ele em segundo lugar, porque o primeiro personagem que tem interesse nesse esclarecimento é o cidadão. Depois do cidadão, ele próprio. Porque ele próprio. Se esclarecer isso tudo, ele fica com salvo-conduto para ir poder fazer até hoje, Kleber, pleitos políticos. Eu não consigo entender, porque veja bem, se alguém chegar para você e dizer o seguinte, Kleber, encontrar com você na rua, você é um cara desonesto. O que é que você faz, Kleber? Você não tem, na hora, a intenção de provar que você não é desonesto e correr atrás para provar exatamente isso, né? Olha, peraí, você está enganado, rapaz. Eu sou um cara honesto por isso, por isso, por isso e por isso. No caso do Emanuel, uma vez que foi apontada aquela coisa, aquele escândalo nacional do paletó, eu não vejo iniciativa propriamente dele, de realmente dar solução para isso, tá entendendo? De resolver de forma célere, com celeridade esse processo todo. E isso me incomoda, tá entendendo? Isso me incomoda. Está lá em cima e parado lá em cima. Bom, gente, falando ainda então no prefeito da capital, vamos lembrar sobre o que ficou decidido, afinal de contas, em relação ao retorno às aulas. Vai acontecer ou não? Bom, então eu vou chamar aqui um destaque do portal Gazeta Digital, falando sobre a decisão judicial. O retorno das aulas presenciais das redes públicas de Cuiabá será no próximo dia 27, conforme estabelecido em audiência de conciliação nesta segunda-feira. A decisão liminar de retorno às aulas em Cuiabá da primeira vara da infância e juventude da capital, da juíza Gleide Bispo dos Santos, foi mantida agora a data de retorno, já que o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, pretendia só recomeçar as aulas em outubro. Em 27 de setembro, 100% das unidades escolares da rede pública de Cuiabá retornam de forma híbrida, com 50% dos alunos em forma presencial e os outros 50% de maneira online. A ação não será extinta. Ao longo do período, o Ministério Público vai fiscalizar as unidades. Então, gente, professor Kleber, nem para o Poder Judiciário, nem para o prefeito, não era data estipulada inicialmente pelo Poder Judiciário, nem pelo prefeito. Então, dia 27 é o retorno das aulas. E acaba híbrido, aí, né? Exatamente, híbrido. E acaba aí, então, essa polêmica, tomara que sim, né? Porque a imunização está avançando, Kleber Lima. Nós vimos aí, nós já temos um traçado paralelo aí em relação ao retorno das aulas na rede estadual. Tá tudo bem, né? Tá tudo Sim, bem. está tudo bem, prevaleceu um bom senso, eu acho, né? Ia voltar, né? A discussão, antes, assim, houve um avanço na negociação, porque a prefeitura antes não queria voltar. Exato. E agora, depois ela ponderou sobre o time, quando voltar. E conseguiram ajustar, até porque ela precisa se preparar para essa volta, né? Precisa escola fechada, precisa ir lá, dar uma guaribada, tirar uma teia de aranha, verificar se as coisas estão funcionando, ar-condicionado, lâmpada, água, enfim, para receber bem as nossas crianças, porque no caso do ensino municipal é criança mesmo, né? Ainda que não seja infantil, mas é criança, que é o ensino fundamental. Sobre o exemplo que o professor deu antes, assim, quando alguém é acusado de desonesto, assim, primeiro a gente precisa entender assim, que o ônus da prova na Constituição brasileira cabe a quem acusa. Exatamente. Né? O problema é que, por um processo de político, a opinião pública tem um rito de julgamento que é sumário. Então, a opinião pública tem uma tendência, ela é inclinada, se ela tiver algumas evidências assim aparentemente sustentáveis, a julgar já, a tomar uma acusação como fato. E para o político isso é muito sensível, né? Um político, ele depende de imagem, de reputação para poder sobreviver. O voto só vem através da reputação. A pessoa que não tem uma boa reputação dificilmente ganha, até ganha. Nós já tivemos, vou dar um exemplo para vocês, nós tivemos um prefeito aqui em Várzea Grande, chamado Murilo Domingo, já é falecido. Ele tinha 80% de reprovação, de rejeição. 80% de rejeição. Ganhou a eleição. Ganhou a eleição. Porque o candidato que se apresentou, ou os candidatos que se apresentaram, eram considerados
com reputação pior que a dele, né? Então o Murilo Domingos era o seguinte, ele tinha um apelido de ser muito lento, né? De ser devagar. Murilo dormindo. Era Murilo dormindo, exatamente. O apelido Falava dele, do Murilo Murilo dormindo. dormindo. Aí tinha até uma frase, antes um Murilo dormindo do que um fulano roubando, né? Então, mas fora isso, no geral, na média, o político depende de reputação. Então, existe um livro chamado As 48 Leis do Poder, que eu recomendo esse livro. Eu, uma vez, que eu tinha um programa na Rádio Cultura, Vou anotar aqui. eu cheguei a ler cada uma dessas leis durante 48 dias, uma por dia, lá para a Rádio Cultura, para a população que não tinha muito acesso à leitura, pudesse tomar conhecimento disso, que eu acho fabuloso. E uma dessas leis é o seguinte: defenda a sua reputação com a própria vida, se for preciso, porque ela é muito valiosa. Se me né? chamarem de desonesta, eu vou dizer, prova. Então, assim, eu sei que foi só um exemplo que o professor deu, mas esse exemplo ficou tilintando na minha cabeça. Eu, graças a Deus, nunca fui acusado de desonesto, já fui acusado de outras coisas. Mas a melhor reação nesses casos é você exigir que a pessoa prove, inclusive judicialmente, se for o caso, e se antecipar, se a pessoa tem dimensão pública, se antecipar com a inversão do ônus da prova e provar que não é, porque o prejuízo vai ser seu. Se ficar mal explicado, o prejuízo é da pessoa que é acusada, e muitas pessoas fazem esse tipo de acusação levianamente porque sabem que é difícil explicar que não é em determinadas situações. Pois é, e como não existe celeridade na justiça, passa-se 5, 10, 15, 20 anos e você continua, à luz da opinião pública, um desonesto. Esse é o problema. Às Você vezes está entendendo? morre com essa fama sem Né? selo. Exatamente. O sujeito coloca Acontece. dinheiro no paletó, diz que é inocente. Ele diz que é inocente. Ele coloca dinheiro no paletó e diz que é inocente. Mas, entendeu? Eu sou inocente. Isso foi um mal entendido. Passa-se 5, o cara leva nas costas 5, 10, 15, 20 anos como um cara desonesto, um cara que atropela a moralidade e a ética, entendendo? E aí, como é que fica essa situação? E por que tanta Ibsen Pinheiro. Você está entendendo? Olha o problema. Eu não conseguiria conviver com uma situação dessa. Ibsen Pinheiro foi presidente da Câmara Federal, Câmara dos Deputados do Brasil, recebeu uma acusação dessa, foi execrado, destruído, para mais de 15 anos depois ser absolvido de todas as acusações. Você já Só pensou 15 um anos. negócio desse? Então, professor, e por que tanta morosidade? Eu não entendo. Para o bem e para o mal. Eu não entendo. Eu realmente tenho muita dificuldade. Outros processos são muito mais complexos, mas muito mais complexos, né? E tem celeridade na justiça, vai rapidinho. Esse especificamente, que você tem vídeo, você tem uma série de coisas, que eu acho que é péssimo para o Emanuel. Olha, gente, Emanuel Pinheiro é meu amigo pessoal, conheço o Emanuel, né? Sei quem é, enfim, eu já disse por várias vezes, olha, você precisa realmente deixar claro essa situação para a sociedade, né? E antes mesmo da segunda eleição, isso me incomoda muito com relação a ele. Se não fosse isso, olha, parabéns, a gestão é nota 10. Bom, gente, então um minutinho aqui para suas mensagens. Vamos lá, bom dia, bancada. Sobre o retorno às aulas no município, me respondam. A prefeitura não teve tempo suficiente e recursos para preparar esse retorno? Bom dia, a escola da minha filha está em reforma, como 100% das escolas. Já disseram que sem previsão. Tiveram quase 2 anos para a reforma da escola na pandemia. Quando voltar às aulas, começa a reforma? Será? Não é um caso isolado, não? Bom, a gente precisa averiguar isso, hein? Agora que as escolas estão sendo preparadas, estranho isso. Precisamos ver essa situação, então. Políticos são iguais a bandido de tornozeleira eletrônica, faz roubo de dinheiro público e se gaba disso. Todo político que se preza tem um paletó de bolsos mágicos. Bom dia, bancada. Eu não duvido de nada, onde todo ser humano é suscetível à correção, tanto moral quanto financeira. Delegados, assim como magistrados, não são imunes. Aqui é o professor Daniel Maciel. Quero enviar um abraço especial para o meu amigo Kleber Lima e ao professor Haroldo e para a Luciana. Estamos aqui na audiência no Hotel Tuiuiu, em Várzea Grande. Obrigada, viu? Continue aí conosco. Be happy. Ele é motivador, ele é especialista em motivação. Be happy. Que bacana. A versão pantaneira dele é o professor Arnaldo, lá da AFPL. Você está feliz? Ah, é? Que bacana. Só que ele não pergunta, ele afirma, be happy. Tá certo, gente. Olha só, eu vou para um rápido intervalo. Luciana, na volta vamos falar sobre o Código Eleitoral. Antes Diga. de você ir para o intervalo, é que eu citei o Ibsen Pinheiro aqui, eu fui fazer uma consulta rápida, só para as pessoas
Eu vou ler aqui rapidinho. Ibsen Pinheiro foi promotor de justiça e procurador de justiça, deputado estadual no Rio Grande do Sul e presidente da Câmara dos Deputados durante o processo de impeachment de Fernando Collor de Mello. Após ser acusado de enriquecimento ilícito e irregularidades fiscais, teve o seu mandato cassado. Morreu no dia 24 de janeiro de 2020, vítima de uma parada cardiorrespiratória. Ficou mais de 15 anos para ter a sua honra Você já pensou? limpa. É tempo, hein? Chegou a ser cassado. Tá e louco, depois rapaz. provou que nada daquilo procedia. Quantos governos em 15 anos, Kleber Lima? Pelo amor menos de 4, Deus, né? hein? Pelo menos 4. Menos 4. Se não tiver impeachment, se não teve impeachment nesse Terrível, a processo. injustiça Pelo às amor vezes de Deus. é terrível. Bom, gente, vamos então para um rápido intervalo. Na volta tem muito mais, hein? Vamos falar então da LDO e também do Código Eleitoral daqui a pouquinho.